Olá pessoal, bem-vindos à aula inaugural de Matemática Financeira. Eu sou o professor Giancarlo Moraes. Eu sou a professora Manuela de Castro. E nós vamos contar para vocês nessa aula a ideia básica do curso, um resumidão ali do manual do aluno que está disponível para vocês lá no Moodle. Então vamos lá, como funciona o curso de Matemática Financeira EAD? Bom, é importante salientar que todo curso à distância ele tem seu modo próprio de operação e o nosso curso não é diferente. Então, no nosso caso, Matemática Financeira EAD funciona da seguinte forma. Então, a gente pegou a disciplina como ela era dada quando era presencial e dividiu todo o conteúdo em 12 tópicos. Para cada um dos 12 tópicos, a gente elaborou um roteiro de estudos, que é para orientar o aluno na construção do seu conhecimento. Cada um desses tópicos tem uma data de abertura e uma data de encerramento. E o que é a meta do aluno? A meta do aluno é cumprir todo o roteiro de estudos dentro dessa data de abertura e encerramento. Pessoal, e onde tudo isso acontece? A nossa sala de aula é uma sala de aula virtual que é a plataforma Moodle. Então, se vocês já tiveram a oportunidade de entrar no Moodle da URGS, vocês vão ver lá a disciplina de Matemática Financeira. Mas, na verdade, vocês vão ver duas disciplinas de matemática financeira. Essas duas disciplinas, tá? Uma vai ser Mate 01031 e a turma original de vocês, e a outra vai ser essa aqui, ó, AGL 4371. Esse é o lugar onde, de fato, a disciplina de matemática financeira acontece. Todo o material da disciplina, todos os exercícios, são postados na AGL 04371. O que é essa AGL? A AGL significa aglutinadora, porque nós temos, na verdade, 8 turmas. Então, para não ficar postando 8 vezes o mesmo material, a gente junta essas 8 turmas dentro dessa turma AGL, ok? Então, é aqui que vocês têm que clicar, é aqui que vocês têm que entrar. Então, pessoal, aqui dentro do Moodle, quando vocês entram, vocês já vão ver o quadro mural da disciplina, que é onde a gente posta as informações mais relevantes do momento. Esse quadro mural é atualizado toda semana. Né? E tem várias informações. A carta do Seja Bem-vindo, que vocês receberam por e-mail. O manual do aluno, que é importante vocês lerem, o plano de ensino, o cronograma da disciplina. Tá? Quando abrir os chats de monitoria, também vocês vão poder entrar aqui, a gente vai falar mais sobre essas coisinhas. Tem emuladores de calculadora financeira, e aqui já vem o tópico 1 da disciplina. Como a professora Manuela falou, a disciplina é dividida em 12 tópicos. O tópico 1 já está aberto para vocês e vocês sempre podem checar ali no topo do tópico qual é a data de encerramento desse tópico, além de estar lá no cronograma da disciplina. Além da página do Moodle, nós temos uma página que é uma página mais assim para manter vocês informados de coisas que estão acontecendo na disciplina, que é a página do Facebook da disciplina. Então, é facebook.com/pg/mate.fim.urgs. Tá? O site da disciplina no Face, o endereço, está lá no quadro mural também para vocês acessarem. Se inscrevam na página da disciplina. Por quê? Porque como vocês têm o Facebook ali no celular e o Facebook manda notificações para vocês, quando tem coisas importantes, a gente vai lá e faz uma postagem e vocês recebem a notificação do celular. O que não acontece com o Moodle. Mas todas essas informações vão para o quadro mural do Moodle também. Então, se vocês estiverem acessando o quadro mural frequentemente, vocês vão ver as mesmas informações. Acontece de que alguns alunos acabam esquecendo de entrar no Moodle e perdendo atividades importantes da disciplina. Então, outro aspecto muito importante do Moodle é que toda a comunicação que a gente vai fazer com vocês a partir de agora vai ser sempre ou pelo Moodle ou pela página do Facebook. Então, o Moodle, as comunicações do Facebook também são importantes, mais relacionadas aos vídeos, às aulas, aos encontros. Mas toda a comunicação de vocês para conosco, as importantes, devem ser feitas pelo Moodle. E por onde que vocês vão fazer? Então, a gente usa a ferramenta Mensagem.
A ferramenta mensagem vocês acessam pelo Moodle por esse balãozinho de conversa, ícone de balãozinho de conversa, e aqui estão as mensagens de vocês. Então, se vocês forem mostrar todos, vai abrir uma página, né? E qual que é a vantagem? Bom, e por que a gente fez essa opção? Então, a gente não lê, é importante ficar claro que a gente não lê e-mail, tá? Se vocês quiserem se comunicar conosco e quiserem ser respondidos, é necessário que vocês se comuniquem via Moodle. E por que a gente faz essa opção e essa exigência de vocês? Porque dentro do Moodle a gente tem um sistema que é fácil de organizar todas as mensagens de vocês, fica como uma conversa de WhatsApp, fica uma conversa toda salva e a gente tem um histórico de tudo que já conversou com vocês, de todos os combinados, e assim a gente pode atender as solicitações individuais de cada um com mais eficiência. Pessoal, super importante, tá? O que a professora Manuela falou, só se comuniquem com a gente pelo sistema de mensagens do Moodle para coisas importantes. Não nos mandem e-mail, isso é sério, a gente não vai responder o e-mail de vocês, não é porque a gente é malvado, é porque não tem como manter a nossa sanidade mental tentando responder 450 alunos por e-mail. Não é nem uma questão de sanidade mental, é uma questão de comunicação, né? Eficiência em comunicação. Não tem como a gente se organizar e ficar procurando e-mail que vocês nos mandaram há um mês atrás, de alguma coisa que vocês falaram de um mês atrás, e aí eu vou ter que ir lá buscar milhares de e-mails todos os dias para continuar uma conversa com vocês. E quando a gente fala milhares de e-mails, não é um exagero, porque nesse curso, a cada semestre, nós temos 420 a 450 alunos. E nós temos situações com os alunos presentes a resolverem, muitas vezes com alunos de semestre passado para resolverem. Então, quando a gente fala milhares de e-mails de alunos, a gente não está exagerando. Então, realmente são milhares de mensagens que a gente tem que administrar e guardar de alguma maneira eficiente para poder atender a demanda de atendimento que vocês nos demandam. Então, e além disso, nós temos uma organização no curso, uma divisão entre quem faz a parte administrativa e quem faz a parte acadêmica. Neste semestre, a professora Manuela vai ficar com a parte administrativa. O que isso significa? Se vocês tiverem qualquer necessidade de contactar um professor sobre o funcionamento do curso, sobre não perdeu a prova, dúvidas sobre o dia da prova, qualquer uma dessas coisas, vocês devem mandar uma mensagem para a professora Manuela. Pelo Moodle. Pelo Moodle, exatamente. E eu vou ficar com a parte acadêmica. Então, o que isso significa? Caso vocês tenham qualquer necessidade de dúvidas de exercício, na verdade, então vocês se comuniquem comigo, certo? Há 3 maneiras de tirarem dúvidas, a gente vai mostrar as 3 para vocês daqui a pouquinho, mas uma delas é tirar dúvida diretamente com o professor, e aí vocês mandam mensagem para mim e não para a professora Manuela. Então tá, então vamos falar um pouquinho agora sobre como funciona o nosso roteiro de estudos. Então o roteiro de estudos cumprir o roteiro de estudos é o objetivo de vocês a cada semana ou 2 semanas, conforme o calendário. Então vamos lá, o que seria um roteiro de estudos? Então a primeira parte do roteiro de estudos a gente publica conteúdos para vocês. Então vão ser vídeos, apresentações em PDF, capítulos, leituras do livro texto que vocês querem. Esses seriam os conteúdos. Então ali vocês vão encontrar todo o material da disciplina. Seguindo essa parte de conteúdo, vocês têm quadro de dúvidas. Então, o que é o quadro de dúvidas? Como ele mesmo diz, vocês podem postar ali qualquer dúvida que vocês encontrarem de conteúdo, vocês podem utilizar esse quadro de dúvidas. Seguindo isso, vocês têm os pré-testes. Então, é importante salientar que essas 3 primeiras etapas do roteiro de estudos, elas não necessariamente nessa ordem. Né? Muitas vezes os alunos querem começar pelos exercícios para então abordar os conteúdos e vão usar o quadro de dúvidas para estabelecer dúvidas tanto dos exercícios do pré-teste quanto do conteúdo. Tá? Mas a gente segue essa ordem. E o que é um pré-teste? Né? E por que esse nome pré-teste? Então, o próprio nome já diz que existe um pré-teste, porque o quarto item do tópico seria um teste. Então, o que é um pré-teste? O pré-teste é meramente uma lista de exercícios
que vocês vão resolver dentro da plataforma Moodle, online. Esses exercícios eles têm correção automática. Então, à medida que vocês vão fazer exercícios, vocês têm um resultado, vocês erraram, acertaram, tem uma dica para uma próxima tentativa. E é o exercício que vai preparar vocês para o teste, posteriormente para a prova que a gente tem da disciplina, as provas, né? E esse pré-teste também tem uma função muito importante, porque apesar dessa disciplina ser à distância, nós temos sim uma contabilização de frequência. E é essa atividade de pré-teste que contabiliza a frequência de vocês. Então, quando vocês não realizam um pré-teste ou realizam e obtêm um desempenho inferior a 50%, é como se vocês tivessem faltado aquele tópico, né? Então, vocês têm uma entre 16 possíveis faltas. Os testes, como o nome diz, é para testar o que vocês aprenderam, né? E a nota que esse teste ele difere muito do pré-teste. Vocês têm, enquanto pré-teste, vocês podem fazer várias vezes e vocês podem terminar um conjunto de pré-teste e abrir outro conjunto de pré-teste que vão vir exercícios ligeiramente diferentes. O teste não, o teste ele é valendo e ele é uma tentativa só. Ao final do teste, ele é cronometrado também, ao final do teste vocês recebem uma nota e a média desses testes todos vão contar 20% da nota de vocês na área daquele respectivo teste. E depois disso vocês têm material complementar, que são leituras, sites, que como o próprio nome diz, são materiais complementares. Pessoal, muito importante vocês se darem conta de uma coisa, tá? Nós temos, como a professora Manuela falou, 16 atividades a serem cumpridas dentro da disciplina. Logo, vocês precisam cumprir 12, tá? 12 ou mais para serem aprovados. Se vocês tiverem mais de 4 atividades de pré-testes incompletas, tá? O pré-teste e a aula inaugural, são 15 pré-testes e mais a aula inaugural, vocês vão receber um FF no final do semestre, ou seja, vocês serão reprovados por falta de frequência. Fiquem atentos a isso. Muita gente reprova nessa disciplina por falta de frequência. Na verdade, pouquíssima gente reprova na disciplina por D, mas a gente ainda tem um índice de FFs bastante alto, porque vocês não cumprem o que vocês, não todos, né, mas muitos de vocês não cumprem esse requisito de ter os 75% de presença obrigatória, ok? Só para esclarecer, são 12 tópicos, mas são 15 pré-testes, porque alguns tópicos são maiores e tem 2 pré-testes. Então vamos lá, para esclarecer ainda mais como funciona a disciplina e o que nós esperamos de vocês. O que seriam as regras gerais para vocês bem aproveitarem a disciplina? Então, primeiro passo, tudo acontece na plataforma Moodle, então acessem a plataforma Moodle com frequência. Sempre que vocês entrarem na plataforma Moodle, observem aquela parte que nós denominamos quadro mural, que é onde a gente posta os recados mais importantes, mais relevantes da disciplina, elas vão estar postadas lá. Então lá vocês vão encontrar aulas presenciais, então a gente realiza pelo menos 2 aulas presenciais ao longo do semestre, antes das provas, para revisão de conceitos. Alterações no atendimento dos monitores, né? A gente ainda não falou, mas a gente tem um conjunto de monitores, eles atendem online via chat e alguns atendem presencialmente. Então, se a gente tiver uma mudança no atendimento dos monitores, isso vai estar postado lá. Lá vocês também encontram um material que é o mais importante do curso, é mais importante que qualquer outra fórmula de matemática financeira que vocês podem encontrar, que é o cronograma da disciplina, que é onde vocês vão encontrar todas as datas da abertura de todos os tópicos, a data das provas e a data das aulas de revisões. E sempre também que vocês entrarem na plataforma Moodle, é importante vocês lerem as mensagens recebidas, né? As mensagens que nós enviamos, que lá também a gente vai estar ou respondendo individualmente alguma situação de vocês, ou dando um recado geral para a turma sobre alguma informação relevante da disciplina. Pessoal, o cronograma que a professora Manuela falou, vocês podem encontrar no Moodle, vou mostrar aqui para vocês, já até mostrei, mas vou reforçar, porque como a professora Manuela falou, ele é muito, muito importante. Tá?
Aqui, ó, datas importantes, cronograma, vai abrir aqui para vocês. E já tem as datas, por exemplo, o tópico 1 abriu dia 14 de agosto e se encerra dia 1º de setembro. O próximo tópico também já abriu dia 14 de agosto e se encerra dia 8 de setembro. Já tem a data das provas, já tem a data da recuperação, já tem a data das aulas de revisão, o local a ser definido, a gente posta lá no quadro rural, ok? Imprimam esse papel, salvem no celular de vocês, coloquem como protetor de tela do computador, ou colhem na geladeira, mas fiquem sempre atentos a essas datas, porque se vocês perderem um pré-teste, se encerrar, nós não abrimos novamente, certo? Então, vocês têm que ficar muito atentos e serem muito responsáveis com as datas, porque a não ser que vocês tenham alguma justificativa oficial da universidade, ou seja, um atestado médico, vocês passaram para a junta, vocês não terão a presença amada e não poderão refazer o pré-teste. Na verdade, o pré-teste ele vai ficar sempre aberto para vocês poderem revisar conteúdos e fazerem exercícios, mas ele só contabiliza a frequência dentro daquelas datas de abertura e encerramento. Por isso que é muito importante vocês observarem as datas do cronograma. É bastante comum um aluno fazer o pré-teste atrasado e depois nos reclamar que não foi contabilizada a frequência, mas o Moodle está programado para só dar frequência para aqueles que fizerem o pré-teste dentro da data de abertura e encerramento. Então, essa é uma programação do Moodle que a gente não mexe, a não ser que seja comprovado que foi uma falha da universidade, do CPD, do servidor do Moodle, algo assim. A não ser nesses casos, perdeu a data de encerramento, fez o pré-teste depois, recebeu a falta naquele tópico, tá? E outro detalhe importante é que o horário de encerramento, isso você já tem que se acostumar agora, é às 23h54. Ok? Exatamente. Não é à meia-noite. Então, não é às 23h55. E não é às 23h55. Então é às 23h54. Se bater 23h55:00, o Moodle já não contabiliza mais a frequência do pré-teste de vocês. Certo? Isso é bastante importante. E, pessoal, a gente tem acesso a absolutamente tudo que vocês fazem dentro do Moodle. Inclusive o horário exato que vocês encerraram cada questão e o horário exato que vocês finalizaram a tentativa. Então, não tem como a gente fingir que não viu. Não tem como a gente fingir que não viu, exatamente. E também isso é importante para vocês ficarem muito atentos acontece todo semestre de alguém reclamar, o professor estava fazendo e caiu a internet, faltou luz. Bom, se isso acontecer, a gente simplesmente vai dizer, paciência, vocês não deveriam ter deixado o pré-teste para o último momento. Vocês têm tentativas ilimitadas para fazer o pré-teste, então tentem fazer bem antes da data de encerramento, porque se faltar luz, vocês têm outro dia para fazer, ou quando voltar a luz para fazer, não vai faltar luz por uma semana inteira. Né? A gente considera a luz, internet, essas coisas que são necessárias para acompanhar a disciplina como o ônibus que leva vocês até a universidade. Se o ônibus estraga, vocês perdem a aula. A gente lamenta que vocês tenham perdido a aula, mas a gente não tem como dar uma aula de novo para vocês. Então a questão da luz, da internet, da bateria do laptop, do plano de dados do celular, isso aí tudo a gente não tem muito o que fazer. Né? Então é importante vocês se organizarem e a melhor forma de vocês se organizarem para não perder a data de encerramento é fazendo o pré-teste com antecedência. Então, sendo um pouquinho chata, o pré-teste é a atividade, digamos, onde vocês mais vão aprender sobre o conteúdo da disciplina, é onde vocês vão poder botar na prática todas as fórmulas e os conceitos que vocês vão obter do material. E ele, além disso, também contabiliza a frequência. A outra coisa que o pré-teste é muito importante é que ele é a atividade, isso é o nome dele, né, preparatória para o teste. Então façam e refaçam o pré-teste e depois nos mostre pra gente o que vocês aprenderam fazendo o teste.
tá? Quando vocês acessarem o Moodle, fizerem o primeiro pré-teste e depois do pré-teste foram fazer o teste, vocês vão ver que eles são muito semelhantes, o funcionamento deles é muito semelhante. Então, fazer o pré-teste também prepara para vocês no termos da utilização da ferramenta que vocês vão utilizar no Moodle para fazer esses exercícios. O que muda quando vocês fazem o teste? Ele não vai dar a resposta certa, assim como quando vocês fazem um teste na faculdade, o professor não corrige na hora, então ele não vai dizer se vocês acertaram ou erraram. Vocês vão receber a nota só depois da data de encerramento e ele vale nota. Então vocês vão ter uma tentativa para fazer o teste e essa uma tentativa vai valer, a média de todos os testes vai valer 20% da nota final de vocês, em cada área e consequentemente no curso. Pessoal, então, muito importante o que a professora Manuela falou. O teste, ele só abre quando vocês fazem 50% do pré-teste, ou seja, tem uma nota 50% de aproveitamento do pré-teste. O que quer dizer fazer 50% do pré-teste? É receber a presença do tópico. Se vocês fizerem o pré-teste e não obtiverem 50%, refaçam, porque vocês não têm a presença, ok? A partir do momento que vocês ganham a presença do tópico, o teste abre. E aí vocês vão poder fazer o teste. E lembrem que o teste é importante porque ele conta nota. Ele não conta presença, mas ele conta nota. Certo? Então é condição necessária para a abertura do teste que vocês tenham 50% do pré-teste. Esse é outro motivo muito importante para vocês não deixarem para fazer o pré-teste na última hora. Porque se vocês deixarem para fazer o pré-teste na última meia hora, abriram o pré-teste para fazer às 23 horas do último dia. Aí vocês levam 50 minutos para fazer o pré-teste. Aí termina o pré-teste às 23h50. Vocês só vão conseguir abrir o teste às 23h50. E logo vocês só vão ter 5 minutos para fazer o teste. Certo? Então é muito importante vocês fazerem o pré-teste antes do encerramento do tópico, para que vocês tenham tempo para fazer o teste. Para fazer os testes e também os pré-testes, vocês têm várias ajudas na disciplina, caso vocês tenham dúvida. Então, além do material de apoio, vocês têm os monitores, tem a Manuela, dependendo de quem está na parte acadêmica durante o semestre, né? E vocês podem usar basicamente 3 ferramentas para conseguir ajuda com os exercícios ou com a matéria. O fórum de dúvidas, então cada tópico tem o seu próprio fórum de dúvidas. Tá? Então, se vocês estão com uma dúvida do tópico 9, entrem lá no fórum de dúvidas do tópico 9 e postem a dúvida lá. Pessoal, tentem prestar atenção se já não tem um tópico aberto com a mesma dúvida, porque a ideia do fórum é justamente que a gente não precise repostar a mesma dúvida várias vezes diferentes. Então, se alguém já perguntou a questão, vocês podem ir lá, tentar ler o que a gente respondeu. Se vocês ainda tiverem com dúvida, podem postar na sequência ali do mesmo tópico. Então, como eu disse, são 3 maneiras de conseguir ajuda. O fórum, o chat e o sistema de mensagens do Moodle. Vamos explicar quando que idealmente vocês usam cada uma das 3. Então, o fórum eu falei para vocês, cada tópico tem o seu. Qual a grande vantagem do fórum é que a gente pode dar respostas mais completas, ok? Então, no fórum a gente tem uma ferramenta que a gente consegue escrever de maneira matematicamente bem bonitinho. Então, as fórmulas saem bonitinho, numa diagramação agradável e aprazível aos olhos, certo? É mais fácil de entender. Então, essa é a parte boa do fórum. Qual é a parte ruim? Ela não é instantânea. Vocês vão postar a dúvida e quando eu, ou a Manuela, ou o monitor entrarmos no Moodle, a gente vai ver a dúvida de vocês e vamos responder. Entretanto, à medida que vocês vão utilizando o fórum e da nossa experiência, as dúvidas de vocês em geral são as mesmas, vocês trancam nos mesmos exercícios. Quando o primeiro aluno for lá e postar sua dúvida e tiver sua resposta, o próximo aluno que vai cair naquela mesma dúvida vai ter automaticamente a resposta para a pergunta dele. Então, vai formando assim um banco de perguntas e respostas, muito como os fóruns que vocês encontram na internet, quando vocês perguntam para o Google dúvidas sobre alguma coisa
e instantaneamente encontra uma resposta em algum fórum perdido na internet. Então, essa é uma vantagem do fórum, né? Apesar do primeiro aluno não vai ter a resposta imediata, mas o próximo vai ter. E apesar de também não ser imediata a resposta, a gente geralmente responde dentro de 24 horas. É muito difícil. Assim, acontece depois, logo depois da prova, a gente tem um período que a gente tem que postar nota, tem que corrigir a prova, tem que postar nota, que dá uma diferençazinha um pouquinho maior de tempo. Mas, em geral, durante todo o semestre, a gente responde dentro de 24 horas. E o chat? O chat. Então, o chat, a vantagem maior do chat é que ele é atendimento simultâneo, né? Então, é o chat, vocês abrem, é dentro do Moodle, então é pela ferramenta Moodle que vocês abrem o chat e vocês instantaneamente conversam com um dos nossos monitores. A gente costuma ter muitos horários de atendimento para chat, né? A gente publica no Moodle os horários de atendimento, conforme o número de monitores que a universidade nos concede. Tá? Então, a gente sempre publica lá no Moodle qual que é o quadro de atendimento dos monitores. E a outra coisa que é bem interessante, né, porque muitas vezes o aluno não se acerta, ele está ali tentando estudar e não consegue resolver a dúvida dele à distância, ele sente necessidade de conversar pessoalmente, ou com o monitor, ou com o professor. Então, nesse caso, a gente sempre conversa com nossos monitores para abrir essa possibilidade para vocês. Então, vocês entrem em contato com o monitor no chat, e agendem com ele se existe alguma possibilidade dentro dos horários que ele tem disponível, dentro dos horários que vocês têm disponível para atendimento presencial. E sempre que possível, e tem sido possível nos últimos vários semestres, nós temos um monitor que faz atendimento presencial, então checa lá no quadro mural se nesse semestre nós temos esse monitor, qual é o horário que ele faz o atendimento. Ele faz um atendimento tipo uma aula monitoria, uma aula revisão por semana, onde ele cobre o tópico que está sendo visto durante aquela semana, como se fosse uma aula regular, como se fosse uma aula presencial. É um atendimento, mas ele cumpre muito bem a necessidade. É quase, se vocês forem sempre nesses encontros semanais, não é todo semestre que a gente tem, né? Depende muito dos monitores que a gente tem disponíveis. Mas, se vocês rotineiramente forem a esses encontros presenciais, vocês vão seguir a disciplina de forma muito semelhante a um curso presencial, exceto que esses encontros presenciais, eles não contabilizam nenhum tipo de frequência, é uma opção de vocês irem a esses encontros presenciais. Vocês seguem com a obrigação de entrar no Moodle, fazer os exercícios online, fazer o teste, etc. E por último, pessoal, tem uma forma também de conseguir ajuda, é nos mandar mensagem, né, para o professor responsável pela parte acadêmica no semestre, com a dúvida de vocês. Pelo sistema de mensagem do Moodle, nunca por e-mail, nunca pelo Facebook. Vocês podem mandar tanto para a gente quanto para o monitor encarregado do fórum, que vocês vão identificar, porque ele vai estar respondendo toda hora as mensagens do fórum. Qual a vantagem? Na verdade, não tem muita vantagem de tirar dúvida dessa maneira. Por quê? Bom, porque o fórum ele ajuda vários outros alunos, porque a dúvida de vocês é a dúvida de muitos, né? E o chat tem a questão da instantaneidade. Então, nos mandar mensagem não tem nenhum desses dois. Mas por que a gente deixa esse canal aberto? Porque a gente entende que alguns de vocês pode ter vergonha de postar sua dúvida. Se vocês têm uma dúvida de matemática básica ou que vocês se envergonhem de publicar qual é a dúvida de vocês, porque vocês por algum motivo acham que já deveriam saber ou qualquer outra coisa, vocês podem se comunicar diretamente com a gente. Então, a vantagem desse é a privacidade, digamos assim. Ninguém vai ficar sabendo qual era a dúvida de vocês e a gente vai responder da melhor forma possível para vocês. Mas, novamente, sempre que possível, tentem usar o fórum ou tentem usar o chat de monitoria. Então tá, pessoal. Então, para concluir, para vocês marcarem presença nessa aula inaugural, salientando que marcar presença nessa aula inaugural é uma das 16 atividades obrigatórias desse curso que marcam a presença de vocês, como o Jean já comentou. É exigido que vocês tenham 75% de presença nessas 16 atividades obrigatórias, o que resulta em 12 atividades completas.
E então, para vocês marcarem presença nessa atividade, vocês têm que resolver o questionário EX 1.1 aula inaugural, dentro do tópico 1, tá? Então, assim como todos os outros pré-testes, vocês precisam ter 50% de acerto para contabilizar a frequência de vocês nesta aula. Pessoal, um ótimo semestre para todos nós. Qualquer dúvida, nos escrevam. Um abraço!